aproximou. Como vão, filhões e filhonas? Como vão vocês? Bom, esse vídeo está não tanta comédia, mas um pouco de seriedade. Esse assunto é um assunto da qual não tem como se brincar tanto, mas sim que ultimamente tenha escandalizado muitas pessoas. Um assunto da qual a sociedade, a mídia e os religiosos fizeram distorcer tantas coisas e colocar a imagem de Deus totalmente contrário do que está escrito na Bíblia. Eu vou iniciar com um versículo que está em 1 Timóteo 1, do versículo 8 a 11, que está escrito assim: Sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Esta sã doutrina se vê no glorioso Evangelho que me foi confiado, o Evangelho do Deus Benedito. Primeiramente, a gente tem que entender que o Evangelho é para todos. Não é somente para as pessoas que frequentam a igreja, não é somente para pastor, não é somente para as pessoas que se acham justos. O Evangelho é independente para todos. O que eu vejo é que as pessoas acham que Deus chega para os homossexuais da seguinte maneira: meu filho, você é homossexual, sai daqui, o Bezebu. Mas na verdade, Deus, ele vem falando com a gente, não só com os homossexuais, mas sim com todos nós, pecadores, da seguinte maneira: filho, você está passando por um processo de homossexualidade? Vem cá, me dá um abraço, vem. O que eu não entendo é que a homossexualidade, ela está no topo como um dos piores pecados que pode existir na Terra. Mas eu pergunto para você, por que você pode odiar um ser humano da qual tem a mesma coisa que você? Pecado. Acontece que nós, seres humanos, temos uma mania muito feia de querer olhar e julgar. Você já parou para pensar que há muitos homossexuais que não querem ir para a igreja pelo fato de sofrerem preconceito, serem rejeitados, maltratados, torturados e ofendidos até na própria igreja? Uma pergunta que não quer calar é a seguinte: já parou para pensar qual é o maior pecado? A homossexualidade ou uma mentirinha básica? Não tá entendendo? Deixa eu mudar a pergunta. Qual é o mais pesado? 90 quilos de ferro ou 90 quilos de açúcar? Você sabe a resposta, né? Então você entende que a homossexualidade, ela tem o mesmo peso de pecado da qual você também tem, da qual eu tenho, da qual todo mundo tem. Então não há o porquê da gente rejeitar, da gente não compreender, da gente ofender, da gente julgar os homossexuais. Os homossexuais, eles são pessoas do mesmo modo que você. Eles pensam, eles sentem, eles amam, eles odeiam, eles se irritam, que nem você. Qual é o problema da gente querer ajudar um homossexual? O problema é que a nossa sociedade, a mídia, tem colocado muito na nossa cabeça que homossexual vai pro inferno. Não é bem assim. Se você pensar bem, lá no princípio, quando a Eva comeu do fruto, a Eva pecou, é óbvio. Mas não foi por isso que Deus deixou de amar. Deus continuou amando a Eva, por mesmo que ela tenha errado, mas Deus continuou amando a Eva. Acontece que ele amaldiçoou não a Eva, ele amaldiçoou a serpente.
Então, no caso, é a mesma coisa que acontece com homossexuais, a mesma coisa que acontece com você. Deus, Ele ama seus pecadores, mas Ele odeia o pecado. Nós somos que nem a Eva, e o nosso pecado é a serpente. Deus, Ele ama os homossexuais, mas Ele odeia a homossexualidade. Deus ama os alcoólatras, mas Ele odeia o álcool. Deus ama as prostitutas, mas Ele não suporta a prostituição. Deus ama os mentirosos, mas Ele não suporta a mentira. Então entenda que a homossexualidade tem o mesmo peso de pecado da qual todo mundo tem. Não há pecadinho e nem pecadão. Se você tem um olhar preconceituoso, homossexual, tenta mudar. Tenta ver você, não pelo fato de ser cristão ou algo do tipo. Mesmo você não sendo cristão, tenta olhar o seu eu. Será que você é totalmente limpo? Será que você tem pecado nenhum? Acho melhor você rever suas atitudes. Como todos nós devemos rever cada passo que a gente dá nas nossas vidas. Então tenha a compreensão, o entendimento de que o homossexual, ele é igual a você. Agora, o que não é igual a todos nós é a homossexualidade, é a mentira, a droga, é o álcool, são os pecados. Os pecados são abomináveis, não os pecadores. Os pecadores, eles são amáveis. Vê se você agora entenda de que os homossexuais têm os que querem, mas tem outros que também não querem. Como muitas pessoas passam vivendo um pecado, porque o pecado, ele é saboroso. Tem pessoas que entendem de que o pecado não é para se viver junto, mas tem outros que continuam praticando por prazer. A gente tem que perdoar. Todos nós somos iguais. Será que você tem erro nenhum? Então entenda, a homossexualidade, ela não está no topo, ela não está no meio, ela não está embaixo do topo do pecado. Até porque não há topo, não há uma lista de melhor e o pior pecado. Pecado é pecado. Todos eles têm o mesmo peso. Aprendam a amar, porque Deus não veio para os justos, Ele veio para os pecadores, para que eles possam se arrepender dos seus pecados. Ele ama a mim, Ele ama você, Ele ama todos nós. Fique com Deus, filhos e filhonas, e tenham posturas da qual o Paizão agrada em enxergar em você.